Esse é um projeto de monitoria que foi realizado na Universidade Federal da Paraíba, Campus 1, e é intitulado A Utilização das Redes Sociais como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem na Disciplina de Bioquímica Clínica do curso de Farmácia. Foi desenvolvido por mim, Lívia Queiroz, orientado pelo professor Dr. João Vianney Pereira e pela coordenadora doutora Isabelle Bezerra dos Santos. A bioquímica clínica ela consiste em uma ciência que estuda os processos metabólicos que acontecem nos seres vivos. As principais formas de análise que podemos realizar através do soro, urina, por exemplo. E esses resultados dessas análises podem refletir em alterações metabólicas responsáveis pelo desenvolvimimento de doenças. A disciplina é composta por aulas teóricas e práticas, onde essas últimas eram desenvolvidas no Laboratório de Bioquímica Clínica do Departamento de Ciências Farmacêuticas, na UFPB Campus 1. Nas aulas práticas, os alunos possuíam a oportunidade de vivenciar uma rotina laboratorial, onde eram realizados diversos exames bioquímicos rotineiros. Entretanto, com a pandemia do Covid-19, existia um cenário desafiador no globo inteiro, e isso não deixou de fora a educação, que foi diretamente afetada pela necessidade do distanciamento social. Com ele veio o fechamento das instituições de ensino e a necessidade de adaptação ao ensino remoto. Diante desse contexto, as ferramentas digitais elas foram a mão na roda para auxiliar a adaptação desse processo. Elas geraram modificações na forma de trabalho, não só da educação, mas de diversos setores da sociedade. Na educação em si, essa modificação ela foi feita no sentido do ensino e aprendizagem. Diante disso, a rede social Instagram foi uma ferramenta importante para consolidar a aprendizagem dos alunos via atividade remota, de forma que fosse proporcionada uma aprendizagem de forma didática, que houvesse o interesse dos alunos em adquirir aquele conteúdo. Esse trabalho teve como objetivo melhorar a qualidade do ensino de graduação na disciplina de Bioquímica Clínica 1, integrando ferramentas clássicas a ferramentas digitais, visando a melhoria de atividades em salas de aula, a construção de reflexões críticas e a produção de materiais didáticos. Foram realizados posts no Instagram com conteúdo que os alunos mais frequentemente relataram dificuldades na disciplina de Bioquímica Clínica. Os recursos utilizados foram os do próprio Instagram, que eram quizzes, enquetes, posts de interações, seja nos stories ou no feed. O quiz, eles eram realizados com perguntas de múltiplas escolhas, que o aluno poderia selecionar qual mais se adequava ao momento. As enquetes eram com questionamentos de duas opções de resposta, sim, não, esse, aquele. Os posts no feed eram de cunho informativo de post de revisão, relembrando os principais conceitos que eram ministrados na aula. E nos stories era uma forma de sondar o conhecimento do aluno acerca daquele tema que iria ser abordado. Aqui nós temos exemplos de stories informativos, de forma que houvesse a sondagem do conhecimento do aluno acerca do tema. Aqui estamos falando sobre TOTG e segue exemplo de quizzes, onde haviam várias opções de resposta, mas a gente não dava a resposta no momento. Queríamos sondar para saber o conhecimento do aluno acerca do tema. Posteriormente, eram liberados os posts de conteúdo informativo, de forma que houvesse a resolução de todos os questionamentos que eram elucidados. Dessa forma, o aluno ele tinha como gerar uma reflexão e, posterior, retirar suas dúvidas. Aqui a gente tem uma exposição sobre os insights, que é como foi o engajamento do Instagram. Nós pegamos o exemplo do post anterior, sobre TOTG, e a gente pode observar que, para ser um Instagram de cunho informativo científico, o engajamento é muito alto, uma vez que houve 65 compartilhamentos. Compartilhamentos é uma ferramenta em que, quando eu quero que outra pessoa tenha acesso àquele conteúdo, pois eu vejo ela como interessante. Então, 65 pessoas pegaram esse conteúdo postado e encaminharam para outras pessoas de forma que eles tivessem também acesso. 17 salvamentos. Salvamentos consiste numa ferramenta onde você guarda aquele conteúdo para você ver mais tarde. Ou seja, quando você vai ter uma dúvida já no seu próprio laboratório, quando você vai ter uma dúvida para responder aquela atividade, para estudar. Nós observamos também o alcance alto, onde 415 contas foram alcançadas por esse post. Entretanto, 215 desses não eram sequer seguidores da página. Ou seja, 51,8% das pessoas que tiveram acesso a essa publicação não eram necessariamente nossos seguidores, nossos alunos, mas viram essa ferramenta científica como de interesse, algo que despertou o interesse pela maneira didática que estava se apresentando. Dessa forma, podemos concluir que a realização das atividades utilizando o Instagram como ferramenta de ensino-aprendizagem possibilitou o desenvolvimento da monitora, tocante ao auxílio da prática docente. A monitoria contribuiu no processo de ensino-aprendizagem também do aluno, gerou esse elo, alunos e docentes, e a produção do conteúdo em uma plataforma digital contribuiu de forma significativa na facilitação do acesso ao conteúdo científico de forma confiável e descontraída, auxiliando assim na absorção do conteúdo que estava sendo exposto. E por fim, a ferramenta digital conseguiu estreitar o elo também entre discentes, monitor e docentes, onde houve a divulgação de conteúdos acerca da temática de bioquímica clínica. Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba, ao Centro de Ciências da Saúde, ao Departamento de Ciências Farmacêuticas e ao CNPq que tornaram